Hoje a gente vai ver outra questão que eu vejo muita galera com dificuldade, eu recebi muita mensagem sobre, que é o famoso check-in. Como é que você vai fazer para fazer seu check-in funcionar de maneira automática e ninguém te encher o saco na hora do início do torneio? Ah, eu não consegui fazer check-in, o check-in não abriu. Vamos lá resolver tudo isso. A gente até quer aquele mesmo torneio fictício que a gente criou, né? Temos aqui uma bracket da pool. Isso também vale para qualquer outra fase. Lembrando, muito importante, não esqueçam disso aqui. Isso aqui que eu vou ensinar, vocês vão configurar em todas as suas brackets. A não ser, tipo, se o top 8 você vai fazer stream. Aí eu vou fazer o adendo do top 8 quando chegar a hora. Mas isso aqui você tem que fazer em todas as suas brackets, na losers e na winners. Não adianta você vir fazer aqui e esquecer aqui da losers. Você vai empacar seu torneio. Você vai fazer muita gente tomar DQ. Entenderam? Vamos lá. Primeira coisa, vamos dizer que o nosso torneio... Vamos botar um horário fácil. Nosso torneio começa às 19 horas da noite. Às 7 horas PM, né? Vamos lá. Editar configurações de rodada. Hora de início é muito importante. Se seu torneio começa às 19 horas, provavelmente você vai querer que sua bracket comece às 19 horas. Então, vamos dizer que esse torneio vai começar... A data dele vai ser... Vou botar uma data distante, né? Pra não bugar. Independente da data, é isso aqui que você vai fazer, ó. 31 de março. Ele vai começar às 7 horas PM. Não esqueçam dessa parte, isso aqui é muito importante. Qual é a duração disso aqui? Essa duração é justamente para você saber como é que você vai startar, ou, perdão, o tempo que vai levar para essa fase, essa primeira fase, não, round 1, se concluir para a gente dar start na próxima. Como é um torneio online, eu vou deixar a dica para vocês, ó, bota aqui, ó, coisa de 10 minutos, ou até menos, sabe por quê? Isso aqui, eu já vou mostrar o que aqui vai acontecer, aqui, ó. Atualizar todos os grupos nessa onda, isto irá atualizar todos os grupos com o mesmo número de onda nesta etapa. E atualizar rodadas subsequentes por duração. Isso utilizar o valor definido para a duração deste round irá aplicar a todos os rounds seguintes e calcular o horário de início. Winners e losers devem ser manejados separadamente. Olha, até a plataforma já avisa que você tem que fazer separado. Vamos lá. Se eu colocar aqui uma duração de 10 minutos, isso quer dizer que a próxima fase, né, seria a Winners Round 2, vai começar às 7h10 e a rodada subsequente vai começar às 7h20. Aí o que a gente faz? Pra gente ter certeza que não vai ter BO pra rodada começar, a gente bota aqui os 5 minutinhos. Deu aqui salvar, salvei. Ele vai sair atualizando todas as ondas. Eu vou sair daqui, ó, e vou mostrar que já começou, ó. Ó, 7h05, 7h10, ó, 5h05. Tá vendo? Aqui você já tem certeza que essas ondas aqui, elas vão iniciar 5 minutos depois do início de cada uma. Vamos lá. Tem outra parte aqui também, settings. Isso aqui é como é que o seu torneio vai ser. Normalmente, torneio de jogos de luta, isso aí você pode modificar dependendo do tipo de torneio que você vai fazer. Torneio de jogos de luta, o início normalmente é a famosa FT2 ou melhor de 3. Aqui tá sempre melhor D, bota aqui melhor D, melhor de 3, a MD3. Você pode botar atualizar todos os grupos, atualizar a rodada subsequente. Aí você não vai precisar mexer nisso aqui na próxima. Vamos vir aqui para timers, aqui já tá aqui, o melhor de 3, pá. Timers, timer de DQ. Aqui vem a parte importante. Essa parte muita gente tem dúvida. Esse primeiro timer, do round 1, normalmente a gente coloca ele um pouco mais longo. Porque é o início do torneio, a galera tá chegando, tá logando no seu PC, tá abrindo o jogo, tá pegando seu arcade, tomando banho, um café. Esse início aqui normalmente dá uns 10 a 15 minutos pro cara fazer o check-in. Vou botar aqui, por exemplo, né? 15 minutos de tolerância, que nem no CLT. Esse timer aqui, timer de verificação mínimo. Isso aqui é o timer mínimo que o sistema vai esperar para que o cara chegue lá e coloque os resultados. E esse máximo é o tempo máximo que o sistema vai esperar os jogadores reportarem os resultados, entendeu? Aí aquele time quando o cara aparece, clica lá, tá lá no meu vídeo para jogadores, né? Mostra o timerzinho lá bonitinho pro cara dar a sua opinião sobre o que aconteceu. Se ele vai discordar, não vai discordar, você vai chamar um moderador. Porque caso ambos não façam essa verificação, o sistema vai seguir a partida com o resultado que tiver. Ele não vai esperar a confirmação do cara. É interessante que todo mundo faça isso para adiantar o torneio, mas então o que é que você faz? Normalmente eu boto de 3 a 5 minutos pro cara verificar, já para agilizar o torneio. Ainda mais que eu fiz uma bracket grande, você bota pra mim o máximo é 5 minutos.
Entendeu? Mas se vocês quiserem botar menos ou a mais, aí é critério de vocês. Mas já saibam pra que serve esse timer. Vou botar aqui 5. Tá em verificação mínimo 3, o máximo 5. Aqui marcadinho para atualizar todos os grupos dessa onda e as rodadas subsequentes. Salvei! Se você for olhar aqui, salvou tudo, mas a gente vai ter que vir porque o check-in das próximas fases não pode ser 15 minutos. Porque se for 15 minutos, pensa aí se esse cara aqui, se o Mesh Hisui tomou DQ. 15 minutos para o sistema fazer isso automaticamente, que é o ideal. A gente quer que o Start GG trabalhe pra gente. Isso aqui é para facilitar a organização, principalmente em torneios grandes. Se o Mestre tomou um DQ aqui, 15 minutos, a gente vai ter que esperar mais 15 minutos para ele tomar DQ aqui. Vou até fazer um DQ aqui para ele, ó. Aí esperou 15 minutos, o Mesh assim tomou DQ. Aí cá na Losers, o cara vai ter que esperar mais 15 minutos também? Aí não, né, tio? Aí não, né? Vamos dizer também que esses dois tomaram DQ. Os dois tomaram DQ, né? Quer dizer, só pode um, né? Aqui esse aqui tomou DQ. Mas os dois não vieram participar. Ele vai avançar pra cá. Isso aqui só não tá atualizando, gente, porque eu não iniciei a bracket, beleza? Mas é essa situação que a gente vai evitar. De na próxima parte, o cara não tem que esperar mais 15 minutos pra você conseguir dar o DQ automático nele. Então, o que a gente faz aqui? A gente volta aqui, ó. Editar a configuração de rodada, volta aqui em timers, bota aqui, ó, 5 minutos, que eu acho que é o tempo de DQ, depois dos 15, a gente bota sempre 5, né, porque o cara já tá jogando, ele já sabe o que ele tem que fazer. 5 minutos é tempo mais do que suficiente dele vir fazer o check-in dele. A gente vem aqui, ó, pode deixar marcado aqui, ó, atualizar todos os grupos dessa onda e rodar subsequente. Salvar. Depois que salvou, você pode conferir aqui na próxima rodada, isso é interessante conferir, né. Vem aqui o save, está tudo ok, aqui é o timer, ó. Já atualizou para 5. E a gente vai fazer o mesmo na Losers. A Losers inicial, a gente vai colocar o mesmo horário que a gente colocou, o mesmo horário, mesma data e horário. Foi 31 de maio, às 7 horas PM, é a hora que vai iniciar. Duração, a gente vai fazer o mesmo macete de 5 minutos. Atualiza todos os grupos dessa onda, atualiza rodadas subsequentes por duração. 5 minutos também. A gente vai salvar. A FT não muda, a gente não vai mexer nada aqui. Bota aqui o melhor de 3, você vê o melhor de 3. Salva, vai atualizar todas as subsequentes. Timers de DQ, mesma coisa. Losers, o torneio já começou, entendeu? A gente pode até dar vamos dizer assim, uma tolerância para essa primeira fase da Losers, porque às vezes tem gente que tomou DQ lá em cima, entendeu? Mas aparece para jogar Losers, às vezes. Aí você bota o que? Uns 10, 15 minutos também. Normalmente eu boto 10, boto 5 minutos a menos, porque o torneio já iniciou. Verificação, boto 5 também. Se vocês quiserem deixar 5 minutos também, porque o torneio já começou, vocês podem deixar. Mas vou botar aqui 10, só para exemplificar tudo que a gente fez lá em cima, repetir aqui para massificar e vocês ficarem, ó, crânio. Voltou, a gente vai aqui, ó, configurações da rodada, no próximo, né? Você vê aqui, ó, 5 minutos, já vai começar 7, 5. Timers, já diminui aqui para 5, já é a segunda rodada, né? Salvar. Aí o que acontece? A gente deu uma tolerância melhor de espera para pro primeiro round. Mas no round subsequentes o tempo já é menor, porque o cara já tá jogando, ele já tem tempo para vir aqui, conferir tudo, fazer o check-in, tudo ok para o nosso torneio ocorrer maravilhosamente bem. Vamos lá. Na parte aqui do top 8, a gente já é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque normalmente a gente quer que isso aqui seja na stream. Então, normalmente, como é na stream, a gente mesmo que vai reportar. Aí o que é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que configurar um canal de stream. Vou aqui rapidinho, ó. Cadê aqui? Estações e streams. Vou abrir outra aba aqui. Vamos botar adicionar um canal de stream. Vou botar aqui a Twitch, meu canal mesmo. Lembrando que agora mudou, é Bruno_Cross. Short name. Isso aqui vai servir muito quando a gente for brincar com TSH, viu? Vou botar aqui BC1. Bruno Cross 1. E é aqui que tá o pulo gato. E é aqui que tá o pulo do gato. Player report. Você pode bloquear para o cara reportar ou não. Entendeu? Lembrando que se você fizer isso, é você que é responsável pelo check-in do cara. E você também vai ter que fazer o check-in do cara. Se você desmarcar, o cara ainda vai ter que fazer o check-in e o cara ainda vai ter que reportar as partidas. Claro que você pode reportar, pode fazer check-in, porque você é o administrador, você pode tudo, né? Você é o ditador da coisa. Mas normalmente no top 8 a gente bloqueia o reporte do player pra gente não ter que esperar. Aí já tem um cara lá dedicado pra fazer esse reporte pra agilizar o torneio o mais rápido possível. A gente dá um bloqueio aqui, salvar. A gente já tem uma stream aqui.
Aí a gente volta aqui, vou até dar um F5 para ele entender que eu já coloquei um stream. Eu vou iniciar essa bracket aqui só pra gente conseguir configurar. Aí então, o check-in do top 8 normalmente a gente não configura porque é a gente que vai gerenciar. Mas caso você queira que, por exemplo, o check-in ainda exista aqui, você vai fazer a mesma configuração que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer aqui. Mas vamos dizer que só suas 3 últimas lutas são streamadas. Vamos dizer uma situação dessa. Aqui é essa, essa e essa. São as possíveis, são as finais, né? A final da Winners, final da Losers, grande final. Na verdade são 4, né? Porque a grande final pode ter o reset. Então são 4 lutas. Então você só vai colocar aqui na stream essas as últimas lutas. Mas normalmente a gente coloca tudo. A gente vai vir aqui, ó. Vou iniciar ela. Se eu não me engano, o StarGG não deixa fazer isso com a bracket sem estar iniciada. Ó, ele não deixa, tá vendo? Vou iniciar a bracket. Já só pra exemplo, né? A gente vai vir aqui, ó. Vai adicionar a stream. Adicionou a stream, esse player aqui você vai ter que fazer tudo. E o cara não vai conseguir reportar. Você vai ter que entrar na match, mesma coisa, no moderado. Vai ter todas as opções aqui, tanto de check-in de um e de outro, do lobby, tudo vai aparecer aqui, é você que vai ter que fazer e depois vir aqui e reportar resultados. Ou então você ignora tudo isso aqui e só reporta o resultado. Mas só dá para ignorar essa parte aqui se você não tiver configurado o tempo de DQ. Se você configurar tempo de DQ, você vai ter que vir aqui, porque senão o sistema vai dar o DQ automaticamente. Então, normalmente, o top 8 a gente deixa tudo isso aqui desse jeito que tá aqui, né? Sem configurar nada. Tem lá aquela opção de bloquear o reporte do player ou não. E a gente vem aqui e coloca tudo aqui na stream. Aí os caras já sabem que essa match aqui vai ser na stream. Que essa parte eu vou me aprofundar mais no gerenciamento de bracket total, né? Que eu tô estruturando por tópicos para os vídeos não ficarem muito longos. Tudo aqui, ó, na stream. O cara já sabe que alguém vai chamar ele pra o lobby, dependendo do jogo, vai mandar um código. Mas é importante ressaltar que tem um chat aqui, né? O pessoal vai ter que usar esse chat aqui, não vai aparecer porque não tem ninguém. Vai aparecer a pessoa aqui de chat pra gente conseguir falar com aqui, ó, bate-papo apareceu aqui, ó. Um bate-papo aqui já aparece a mensagem que a match foi adicionada à stream. E a gente vai passar informações de lobby e tal por aqui. A não ser que você faça de uma maneira que eu realmente não gosto, né? Que é usar um grupo de WhatsApp, Discord pra estar reportando esse tipo de coisa. Mas o ideal é que tudo seja feito aqui, tudo concentrado aqui. Aí não tem que adicionar contato, não tem grupo, aquela confusão toda. Então é isso. Se você ficou alguma dúvida ainda sobre o check-in, deixem nos comentários. Posso responder em shorts, posso fazer um outro vídeo aprofundando mais essa questão do check-in. Deixem aí suas dúvidas. Não esquece de seguir o canal, né? Ativar aí o sininho que vai vir mais vídeos sobre StartGG. Vou fazer, ó, passo a passo StartGG para todo mundo que é organizador e player saber o que fazer aqui com o máximo de desempenho. Tamo junto e até mais.